call is now being recorded. Beleza, começando a gravação, ok? Microfone, câmera ligada. Vamos seguir, então, para a nossa aula. Pastor, Sim, eu perdi bastante coisa. Agora mesmo eu estou no ônibus indo para casa, eu estava no plantão. Essa aula está sendo gravada para ouvir depois? Sim, está sendo gravada sim, Bárbara. Tá? Ela vai... Tá bom. Ela vai estar em três vídeos. No primeiro intervalo, eu interrompi a gravação. No segundo intervalo, interrompi. E agora, o terceiro. Então, vocês terão aí à disposição de vocês a aula, caso queira, quem perdeu e queira assistir, você pode assistir aquela parte que você perdeu, tá bom? Vou assistir tudo de novo. Oi? Vou assistir tudo de novo. Ah, então tudo bem. Professor Ramiro, a gente pode tirar uma xerox desse documento? Você vai passar para lá. Está disponível no grupo, não é isso? No grupo do WhatsApp? Está disponível para a gente fazer cópia, fazer uma apostila? Sim, você pode baixar e salvar aí nos seus arquivos, imprimir, usar da forma que... Tanto slide quanto em PDF também, formato fácil. Eu fui fazer do pastor Marcos Lúcio, não deu para fazer não, só ficou só o slide só e não deu para fazer. Não, essa minha matéria, eu coloquei em PDF, em folha A4, parece que tem 12 páginas. Eu gosto muito de fazer a apostila desse trabalho. Pode fazer. Copia. Eu tenho um caderno, eu copio todo o material que ele manda, eu copio. É um meio até de fixar. Mas fique à vontade, você pode baixar e imprimir, tá bom? Tem no formato slide e tem no formato A4, PDF. Se quiser, eu acho que eu tenho formato em Word também, então você até usar, preparar uma aula, mostrar, no final a gente pode pesquisar, tá? Material Então, vamos seguir. Teoria psicanalítica de Melanie Klein. 3. Mecanismo de defesa psíquica. Segundo Klein, desde o começo da infância, as crianças protegem seu ego contra a ansiedade causada pela destruição de suas próprias fantasias através de vários mecanismos de defesa psíquica, entre eles a introjeção, projeção, cisão e identificação projetiva. Ou seja, tudo é a partir da posição esquizoparanoide e posição depressiva, né? Então, a guerra ou a pulsão se dá no interior da criança a partir da posição esquizoparanoide dos seus primeiros 6 meses de vida. Ela cria essa fantasia do seio bom, seio mal, e aí há esse conflito, certo conflito nela. E logo em seguida ela entra na posição depressiva. Então, é nesse período, a partir do primeiro ano de idade, segundo Melanie Klein, que aí a criança vai desenvolver os seus mecanismos de defesa, que é a introjeção, projeção, cisão e identificação projetiva. Tudo isso é um certo mecanismo de defesa que ela vai desenvolver. E quando não há um bom desenvolvimento nessa fase da infância, ela pode, então, desenvolver isso aí, tanto a projeção, a cisão, a identificação projetiva,
a introjeção na sua fase adulta, é que isso, que na verdade é um mecanismo de defesa psíquica, pode se tornar-se em algum tipo de transtorno na fase adulta, e aí é o que a gente vai ver nos tópicos seguintes, né? Então, mecanismo de defesa psíquica. Introjeção. A introjeção é um mecanismo primitivo que o bebê utiliza para introjetar todos os objetos, começando pelo seio materno. Já na primeira mamada, na tentativa de incorporar o seio da mãe ao seu corpo, seguido pelo polegar por brinquedos, entre outros, ao trazer esses objetos bons para dentro de si, a criança se protege contra a ansiedade. É atribuído ao seio poderes de onipotência, tanto para o bem quanto para o mal, visto que ele é capaz de gerar uma grande gratificação e também uma frustração imensa quando não satisfaz o bebê no momento em que ele deseja. A introjeção, na fase do bebê, quando ele quer levar tudo à boca, ou ele leva a boca, né, para satisfação, né, preenchimento, prazer, né, que aí o Freud chamava esse prazer sexual, né, satisfazer o desejo sexual da criança, né, que o Freud chamava de a busca da criança pelo prazer, ele chamava de sexo. E ou a criança faz isso, ou ela vai fazer também no sentido de destruir. Quando aquilo que ela coloca na boca, traz à boca, não a satisfaz completamente, então ela já sente uma certa frustração. Então ela sente gratificação quando o que ela coloca na boca a satisfaz, e ela sente frustração quando o que ela coloca na boca não a satisfaz, né? Então, isso ela vai trazer para ela tanto a gratificação quanto a insatisfação. Isso é importante, né, para o ajuste da mente da criança e do ser humano. Essa convivência, essa relação com o bom e o ruim, né? É quando essa relação não é bem estabelecida, é que ela pode trazer transtorno. Mas ela é necessária na, para o ser humano, e na fase da infância, ou fase mesmo de bebê, isso é necessário para estabelecer dentro da criança a ideia do bom e do ruim, né? E quando a criança ela leva alguma coisa à boca, na verdade, ela quer incorporar aquilo ao seu corpo, né? É como se fosse parte dela. Conforme Melanie Klein disse, ela não enxerga as coisas como no seu estado completo, ela enxerga as coisas fragmentadas. Tudo para ela é parte dela, é a visão da criança. Quando o seio é visto como gratificador, todos os sentimentos bons são associados a ele. Da mesma forma, quando é visto como mal, é o depositário de todos os sentimentos destruídos. Aos posteriores objetos, que também são julgados pela criança, são atribuídos os mesmos poderes do seio, uma vez que, em suas fantasias imaginativas, esses objetos o substituem. No entanto, o bebê, ao nascer, reconhece o mundo externo como violento e deve ser destruído por ele. Para se defender deste mundo tenebroso, o bebê lança a mão de sua energia agressiva, projetando e introjetando agressividade, objetos maus. Ao introjetar objetos maus, como, por exemplo, um seio ou um pênis mau, a criança tenta adquirir controle sobre eles, né? Ou seja, quando ela pega qualquer objeto e quer levar à boca, ela quer projetar isso no corpo dela e, para ela está assumindo o controle daquilo. Ao mesmo tempo, o mecanismo de projeção é
e introjeção assegura a vivência de objetos bons e gratificantes, na medida em que o bebê percebe que a mãe o acalenta, satisfaz as suas necessidades de alimentação, amor e carinho. Todo esse aconchego aumenta a confiança e o amor do bebê por sua mãe, levando-o a evoluir para a posição depressiva. As crianças, da mesma forma que usam a introjeção, utilizam a projeção para internalizar os objetos bons e maus. É através da projeção que os indivíduos fantasiam e os seus sentimentos e impulsos residem, de fato, em outra pessoa e não dentro deles mesmos. Ao projetar sobre objetos externos, impulsos destrutivos e impossíveis de serem administrados, as crianças aliviam a ansiedade insuportável de serem atribuídas por perigosas forças, de serem destruídas por perigosas forças internas. Então, a criança faz a introjeção e ela faz a projeção. A introjeção é quando ela quer incorporar em seu corpo o objeto, como forma de exercer domínio sobre ele, ou de receber prazer, satisfação. A projeção é quando ela projeta, a criança projeta nas outras coisas os impulsos que são dela mesma. É por isso que uma criança, um recém-nascido, que Freud disse que o maior trauma vivido pelo ser humano é o nascimento. E, na verdade, é traumático mesmo, porque a criança ela passa ali, dentro da normalidade, seus 9 meses de vida intrauterina, e ali ela está na temperatura ideal, ela é alimentada, ela está confortável ali. Ela tem tudo que ela precisa. Mas, de repente, inicia um processo de expulsão. Literalmente, ela é expulsa do útero da mãe. Né? O útero começa a contrair num movimento em que vai expulsando a criança para o canal de passagem. Então, a contração do útero acontece nesse movimento aqui, ó, de expulsão. E, de repente, ela vai sendo expulsa, vai se tornando aquele lugar que é gostoso, confortável, vai se apertando, vai se tornando desconfortável, e ela vai sendo expulsa até, de fato, nascer. Aí ela vem, né, para o mundo aqui fora, aqui ela vai encontrar a luz, ela vai ganhar um tapinha na bunda, ela vai ficar assustada com o que está acontecendo com ela naquele momento, e o que ela precisa naquele momento. É de acolhimento, de ser apagada. É por isso que a criança, logo após o seu nascimento, o mais rápido possível, os profissionais da saúde procuram colocá-la de volta em contato com o seio da mãe, porque isso ameniza o trauma, ajuda a criança a superação do trauma daquele momento, o trauma do nascimento. Porque a partir daí ela vai desenvolver essas fantasias dela. Então, por isso que é muito importante o papel da mãe nesses primeiros meses da vida da criança. Hoje, infelizmente, a criança nasce, às vezes ela fica aí de mão em mão, é criada ou é cuidada pelos avós, pelos pais, por tios ou parentes, ou até ela numa casa onde tem muitos filhos, pouco espaço, e a criança ela não consegue ter a atenção que ela precisa. A mãe, às vezes, tem que dar atenção a outras coisas. Então, a criança ainda tem muita carência de cuidado. Wilfred Bill chamava isso de reverie materna. É quando a mãe acolhe a criança. Ela vai encontrar na mãe o verdadeiro acolhimento, a satisfação, o cuidado que ela precisa. Aquele seio bom vai oferecer a ela
o conforto, a gratificação que ela precisa naquela fase da vida dela. Então, o carinho e o amor, ele precisa ser dado sem medida a um recém-nascido, a criança, na fase da infância, e a gente poderia ir mais longe um pouco, principalmente até os 7 anos de idade. Até os 7 anos de idade, a criança, o caráter dela está sendo formado, tudo nela está em formação. Né? E a dependência dos pais, da presença dos pais, é muito grande. Essa presença não pode ser substituída, não deve ser substituída, porque às vezes os pais são ausentes, mesmo vivendo em casa. Né? Ele trabalha, ela trabalha, coloca na creche, a creche faz o seu papel, mas não substitui a presença dos pais. Aí chega no final do dia, o pai, a mãe vai lá, pega a criança na creche, traz para casa, mas estão cansados. Professor, está sem áudio. Ouviram? Vocês já estavam sem áudio antes? Não, falhou agora. Isso do senhor. Tudo bem. Então, né, a criança, ela precisa dessa atenção. Quando a criança chega aos 8 anos de idade, ela vai entrar na fase de desenvolvimento de sua identidade social. A partir daí, ela começa a formar, de fato, as primeiras amizades, a sua vida social, né? E perde um pouco essa dependência emocional dos pais. Ela vai ser preenchida com outros relacionamentos. Mas até os 7 anos de idade, a presença dos pais, a reverie materna, que falou Wilfred Bill, são fundamentais, é fundamental para o bom desenvolvimento psíquico e emocional da criança, do ser humano. A projeção, né? Falamos sobre a introjeção, mecanismo de defesa psíquica, a introjeção, e agora, 2, a projeção. A projeção origina-se nas identificações projetivas que a criança faz em suas fantasias. Ela percebe o corpo da mãe como um prolongamento dela mesma, visto que ainda não estabeleceu a distinção entre seu corpo e o corpo de sua mãe. Ou seja, ela olha para a mãe sou eu. Sendo assim, a mãe passa a ser a representante da própria criança, o que justifica que citar a identificação projetiva. Na projeção, há mecanismos que eram originalmente do mundo interior e outros que eram originalmente do mundo exterior. Em suma, através dos mecanismos de introjeção e projeção, a criança constrói seu mundo interno, sua personalidade, por meio da elaboração destas fantasias. Eles são fundamentais no desenvolvimento emocional e cognitivo em todas as construções vitais. É importante ressaltar que esses processos não podem ser entendidos como 2 entidades separadas, mas sim como um todo. Ambos constituem uma experiência única. Ou seja, tanto a introjeção quanto a projeção faz parte dessa construção emocional e cognitiva da criança, faz parte da estrutura do seu psiquismo. Né? Ela precisa disso. E ela vai criando essas fantasias e, a partir dessas fantasias, né, que ela vai criando, ela vai se estruturando no seu psiquismo e, à medida que ela vai descobrindo a realidade da vida, essas coisas vão se ajustando dentro dela, né? E aí faz com que ela se desenvolva dentro da normalidade. Né? O problema é quando isso não é ajustado de forma correta dentro da criança. Pode ser por diversos fatores, às vezes pelo ambiente que ela vive, né? Pelo tipo de criação que ela tem. Então,
Você imagina uma criança em um lar que é briga o tempo todo. Discussão do pai, da mãe, violência, né? O tempo todo, infelizmente, muitos lares assim. Então, o conceito de seio bom e de seio mau, quem vai prevalecer essa criança? É o seio mau. Ela vai querer sempre destruir o seio mau que está sempre presente ali na vida dela. O que ela pode desenvolver mais tarde? Né? Em um ambiente de violência, um ambiente de briga. Então, o que pode ser desenvolvido nesta criança, né, mais tarde? A introjeção e a projeção é fundamental. A introjeção, ela introjeta o corpo dela. Ela pega o objeto e introjeta no corpo dela. Na projeção, ela se projeta em outra coisa. E a identificação projetiva. 3. Estamos falando de mecanismo de defesa psíquica da criança. Né? Mecanismo de defesa psíquica. 1. Introjeção. 2. Projeção. E 3. Identificação projetiva. Outro meio de reduzir a ansiedade é a identificação projetiva. Um mecanismo de defesa psíquica pelo qual as crianças separam partes inaceitáveis delas próprias, projetando-nas sobre outro objeto. E, finalmente, introjetam-nas de uma forma distinta ou distorcida. Ao internalizar o objeto, as crianças identificam-se com ele, ou seja, sentem-se que estão se tornando iguais a ele. Na identificação projetiva, parte do self ou eu de uma pessoa são projetados da mente de outra, que passa a ser acionada e funcionar de acordo com essa projeção, assim identificando-se com a parte projetada e passando a comportar-se ou sentir conforme esse aspecto do outro colocado dentro de si. Os relacionamentos interpessoais adultos, a identificação projetiva exerce grande influência. Ela existe somente no mundo dos relacionamentos interpessoais reais, ao contrário da projeção simples, que pode existir na fantasia. Qual a diferença entre a projeção e a identificação projetiva? A projeção é quando eu projeto, a criança projeta parte de si em um objeto, em outra coisa, e aquilo faz com que ela fique inserida em tudo que está à sua volta. Né? Ela vai projetar coisas de si em objetos. E se aquele objeto for destruído, ela quer destruí-lo. Se não for, né, ela quer receber dele a compensação. Mas na identificação projetiva, ela é a mesma projeção, só que ela vai para o âmbito do relacionamento de forma mais profunda. Né? É quando eu começo a me projetar em outras pessoas, na relação social. Isso é normal, está dentro da normalidade. Por quê? Nós somos um ser social. É interessante essa teoria de Melanie Klein, que ela descreve muito clara aquilo que nós somos de fato. Nós somos um ser social. Então, eu sou parte de você e você é parte de mim. Isso a gente consegue perceber no nosso dia a dia. Né? Quem não é parte de alguém? Todos nós somos parte uns dos outros e isso é inevitável. Agora, o problema é quando isso foge da normalidade, dentro da normalidade se torna um transtorno. Quando eu começo a projetar no próximo, né, coisas que eu não aceito em mim. Né? Aí eu começo, eu não estou bem, não estou completo, não estou realizado, eu começo a fazer essa identificação projetiva do próximo. Aí prevalece, né, quando isso se torna um transtorno, prevalece o aspecto ruim desse relacionamento, dessa convivência. É aí que está o
o, o, e pode ser desenvolvido a partir daí alguns tipos de transtorno, né, para identificação projetiva. Eu já falei sobre isso, né? Eu projeto no outro aquilo que eu sou de fato. Né? É um mecanismo de defesa, porque eu faço isso de forma inconsciente. Como eu não quero assumir a minha própria realidade, então eu projeto isso na outra pessoa. A outra pessoa precisa mudar, a outra pessoa precisa melhorar. E, gente, eu estou tendo um probleminha aqui, meu celular está descarregando a bateria. Eu estou entrando aqui em outro aparelho, tá bom? Se de repente cair aí, se eu ficar desconectado, eu volto em 1 minuto, tá bom? Deixa eu ver se eu já faço uma vez. Já vou voltar já, tá bom? Só 1 minutinho. Oi. Ok, estão me vendo? Me ouvindo? Estão me vendo? Me ouvindo? Ok. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Bom, então, a cisão. Temos aí o quarto, né, como mecanismo de defesa psíquica, a cisão. Também denominada de clivagem, é um mecanismo de defesa quando há uma divisão de sentimentos, comportamentos, ideias ou de outras manifestações psicológicas inerente a um indivíduo, do objeto ou ainda do espírito do objeto. A cisão do objeto constitui a defesa mais primitiva contra a ansiedade. Por meio dela, as crianças podem controlar o aspecto positivo e negativo de si mesmo e dos objetos externos. O objeto-alvo das pulsões eróticas e destrutivas separa-se em um objeto bom e objeto mau. Para tanto, o ego deve dividir-se em dois. Assim, as crianças criam uma imagem do eu bom e do eu mau, que as capacita a lidar com impulsos tanto agressivos quanto destrutivos em relação a objetos externos. Essa divisão pode provocar efeitos contrários na criança, pode ser um mecanismo positivo de grande utilidade, se não for extremista e rígida, né? Não só para a criança, mas para os adultos também. Faz com que os indivíduos consigam ver seus aspectos positivos e negativos, avaliem seus comportamentos bons e maus e diferenciam quando gosta ou não de outras pessoas. Ou seja, através da cisão, é quando a criança começa a ver nela própria
tanto o que é bom quanto o que é ruim, quando ela começa a fazer essa identificação. Observe que a ideia do seio bom, do seio mau, está sempre em outra pessoa, em outra coisa. Através da cisão, o bom e o mal, ela começa a ver nela mesma, né? É a partir daí que a criança, às vezes, ou ela vai ter comportamentos mais agressivos, né? Ou ela vai ter um comportamento mais passivo. E aí que isso pode ser bom e pode ser ruim. Uma criança totalmente passiva, né? Ela pode estar desenvolvendo só um lado. Ou uma criança totalmente agressiva pode estar desenvolvendo só o outro lado ruim, que ela observa, que ela percebe nela, né? Isso é uma percepção da própria criança. E quando ela percebe que o eu bom e o eu mal está nela mesma, né? Então, ela é boa e ela era má. E agora, quando que ela pode desenvolver mais uma coisa ou a outra? Aí, quando você vai fazer um acompanhamento de uma criança, tem crianças que se tornam super agressivas, né? Imperativas, por exemplo, né? Ela pode não estar lidando bem com esta cisão dentro dela, está equilibrando, né, o eu bom e o eu mal que existe dentro dela. Quando não há um equilíbrio, a criança pode ser agressiva demais ou passiva demais. E isso pode desenvolver para a fase adulta. E temos a internalização, as internalizações. O conceito de internalização é dado pela introjeção de aspectos externos ao indivíduo e a organização desses aspectos em sua estrutura psicológica, atribuindo significado a eles. Para Melanie Klein, há três internalizações importantes: ego, superego e complexo de Édipo. Como já apresentado anteriormente, o inconsciente humano, para a teoria kleiniana, contém a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida nos empurra para a criação e o crescimento. E já a pulsão de morte nos empurra para a destruição e a desintegração. A própria vida é tida como uma batalha contra a pulsão de morte. Isso gera uma tensão psíquica constante na qual o conflito entre pulsão de vida e de morte permanece por toda a existência. As internalizações que se iniciam na infância são responsáveis pela forma com que a criança se desenvolverá, a forma com que ela atribui significado às coisas à sua volta e a forma com que será o seu relacionamento com seus pais, com seu desenvolvimento sexual. Né? Ou seja, a maneira, né, voltando lá no primeiro ano, a posição esquizoparanoide e a posição depressiva. É a partir daí que vai havendo os ajustes ou não no inconsciente da criança. E o ambiente em que a criança é criada está muito relacionado, né, ao comportamento dela. Não que sejamos, de fato, fruto do meio, mas a maneira com que ela interioriza isso. Então, segundo o conceito de Klein, e ela aqui vai seguir teorias freudianas, a internalização é dada pela introjeção de aspectos externos ao indivíduo e a organização desse aspecto da sua estrutura psicológica, atribuindo significado a eles. Ou seja, é como a criança lida com cada situação. Ela está inserida em um meio, né? Então, aquilo que ela absorve do meio que ela está inserida, como ela vai enxergar isso? Da maneira que ela vai enxergar isso, é que ela pode se organizar
né, no seu aspecto psicológico, né, no seu lado emocional ou não, né? Então, para Melanie Klein, as três internalizações importantes tem o ego, né, o superego e o complexo de Édipo, que vai desenvolver, e na criança, ego, superego, complexo de ego, de Édipo teoria de Freud, que Klein segue, né? Ego. Ao contrário do que afirma a teoria freudiana, Melanie Klein acreditava que o ego chega à maturidade em um estágio anterior ao descrito por Freud. Klein ignorava em grande parte o ID na infância e se pautava na teoria da habilidade primitiva do ego, de sentir as forças destrutivas e amorosas, sentir ansiedade e de administrá-las por meio de mecanismos de defesa psíquica, estabelecendo relações iniciais com os objetos. A internalização das primeiras experiências do bebê com a alimentação, relação objetal com o seio, será responsável por desenvolver o ego e as futuras relações interpessoais. Ou seja, ela vai usar essa teoria de Freud, ela vai trabalhar a teoria de Freud, sendo que ela acredita que o desenvolvimento do ego não é numa fase mais adulta da criança, e sim desde os seus nascimentos, desde os seus primeiros meses de vida. A alimentação aqui citada não diz respeito apenas ao leite materno, mas também ao amor, segurança, o carinho, que é passado para o bebê. A partir dessa relação mãe-bebê, da introjeção de seio bom e seio mau, a criança formará um ponto focal para a futura expansão do ego, com o objetivo de evitar a desintegração. O ego divide-se em um eu bom e um eu mau. Com o amadurecimento dessa criança, haverá expansão e integração do ego, tornando suas percepções mais realistas, né? Ou seja, então, a partir, segundo Melanie Klein, é a partir já do nascimento que a criança, através da concepção do seio bom e do seio mau, que ela vai fazendo esses ajustes e vai, então, desenvolvendo o ego. O superego. Neste conceito, a teoria kleiniana também se distingue da freudiana em alguns aspectos, sendo eles: o superego inicia-se mais precoce, não é o resultado do complexo de Édipo, conforme ensinava Freud, que é muito sombrio e cruel. O superego apareceu muito mais cedo do que seria de esperar a partir da teoria clássica, e apareceu possuir características bastante selvagens, orais, uretais e anais. O superego em crianças mais novas, ao invés de produzir sentimentos de inferioridade e culpa, produzia terror. Esse terror escrito por Klein se refere ao medo de serem devoradas pelos pais. O superego, naturalmente, era conhecido como objeto de fantasia interno. Então, para Freud, que o superego é um controle, né, de valores, é uma espécie de freio, Melanie Klein vai ampliar mais a ideia de Freud e dizer que a criança desenvolve, né, o superego a partir de certos sentimentos de terror, em que elas podem considerar em algum momento que os pais podem devorá-la. Então, a partir daí, que ela também vai desenvolver certos mecanismos de defesa. Para superar essa pulsão de morte, o ego da criança mobiliza o libido para conter essa ansiedade. O superego se desenvolve a partir dessas figuras introjetadas, as identificações da criança, influenciando, por sua vez, a relação com os pais e todo o desenvolvimento sexual. As defesas do ego primitivo estabelecem as bases para o superego se desenvolver. Klein acreditava que o superego cresce junto com o complexo de Édipo e emerge como uma culpa após o término do desenvolvimento do complexo de Édipo. Ou seja, complexo de Édipo é aquela fase em que a criança quer tomar o lugar do pai.
né? Uma espécie de casamento com a mãe. E o superego ele vai agir exatamente, vai emergir exatamente nesse momento para estabelecer princípios de valores dentro da criança, né? Quando ela vai discernir, ó, isso aqui é certo, isso aqui é errado, eu posso fazer isso aqui, mas isso aqui eu não posso. Complexo de Édipo. Nesse conceito, Klein também se distingue de Freud de diversas formas. Para Klein, o complexo de Édipo se inicia muito mais cedo, em geral, nos primeiros meses de vida. Sobrepõe o estágio oral e anal e atinge seu clímax no estágio genital, né? Considerado fálico para Freud, né? Freud considera o estágio oral, depois o estágio anal, o estágio fálico, né? Que a partir daí, para Freud, é que desenvolve o complexo de Édipo. Para ela, não, já vem bem antes. Em torno dos 3 ou 4 anos de idade, pensava-se que o complexo de Édipo tinha início em torno de 3 ou 4 anos de idade, mas ela observou crianças de 2 anos e meio de idade que manifestavam fantasias e ansiedades edipianas, que já tinham claramente uma história. Klein afirmava a importância de a criança apresentar sentimentos positivos, tanto em relação ao pai quanto em relação à mãe, para passar por essa fase e se desenvolver sadiamente. Outro aspecto ressaltado na teoria kleiniana, que se diferencia da freudiana, é de o complexo de Édipo atender às mesmas necessidades para meninos e meninas, sendo objeto bom, gratificante, ora o seio e ora o pênis, e o objeto mau, os mesmos. Ou seja, que para Freud, o complexo de Édipo era desenvolvido pelos meninos, né? Para Klein, tanto menino quanto menina desenvolve o complexo de Édipo, né? Desenvolvimento edipiniano feminino. Até por volta dos 6 meses, o seio da mãe é visto como bom por nutrir suas necessidades primárias de alimentação, amor e segurança. Após essa fase, a menina tentará assumir a posição da mãe de receptora de bebês por parte do pai e desenvolveria um relacionamento positivo com ele, fantasiando essa relação. Os desejos e as fantasias da criança se estendem a todo o corpo de sua mãe. O corpo da mãe é fantasiado como contendo todas as riquezas, inclusive novos bebês, e o pênis do pai. Caso esse estágio transcorra de forma normal, a menina terá um bom relacionamento com o pai e com a mãe. Caso esse estágio não transcorra de forma tranquila, a menina verá a mãe como uma rival e fantasiará roubar o pênis de seu pai com os bebês, né? Ou seja, para a menina, né, por isso a Anne disse, o complexo, ela desenvolve o complexo de Édipo da seguinte forma: a mãe passa a ser como se fosse, né, o corpo dela, onde há todos os objetos de desejos e fantasias, né? E só que se ela não desenvolver isso bem nessa fase, ela passa a, então, adotar o pai como seu, o pênis do pai como seu, e desprezar a mãe. E aí ter um bom relacionamento com o pai e um péssimo relacionamento com a mãe. E é interessante que isso pode estender para a fase adulta, né? Há muitos casos, você vê na família, por exemplo, que a filha, o pai é o paizão, é meu herói, meu tudo. A mãe, ela briga com a mãe o tempo todo, não consegue ter uma relação de respeito, de amor com a sua mãe. Às vezes, isso pode ser decorrente dessa fase mal desenvolvida. Porém, o medo da vingança por parte da mãe gera uma ansiedade que só será aliviada quando ela der à luz a um bebê saudável posteriormente. A criança espera encontrar dentro da mãe, A, o pênis do pai, B, excremento e C, crianças. E ela equipara essas coisas a substâncias comestíveis. Para Klein,
essa inveja do pênis do pai vem do desejo de internalização e de receber um bebê dele. Klein afirma também que a menina tem um forte apego pela mãe no período de piano. Quanto mais sádicas são usadas, são suas fantasias referentes aos pais, e quanto mais terrificantes, portanto, aos ímagos deles, mais a criança se sente compelida a manter esses sentimentos distante de seus pais, e mais ela tenta integrar novamente esses pais internos e bons, né? Então, ela nesse desenvolvimento do complexo de Édipo, né, ela pode criar um relacionamento de profundo afeto com a mãe, de proteção com a mãe, por causa do pai, né? E ela espera que da mãe vai sair alguma coisa, como o pênis do pai, excremento, como outras crianças, e mais tarde, se isso é frustrado, então ela passa a ter uma rejeição pela mãe e uma relação só com o pai. Desenvolvimento edipiniano masculino. Assim como a menina, o menino também enxerga o seio da mãe como bom e mal. Nos primeiros meses de desenvolvimento edipiano, os meninos modificam seus desejos orais para o pênis do pai. O menino, então, adota uma atitude homossexual passiva em relação ao pai, que será de extrema importância para o desenvolvimento posterior de um relacionamento saudável heterossexual com sua mãe. Isso seria um espelho para que, no futuro, o menino consiga apreciar seu próprio pênis. O menino deseja manter com seu próprio pênis no corpo do pai pela boca, né? Penetrar o seu próprio pênis no corpo do pai pela boca, ânus e órgão genital. Na última parte do primeiro ano, o desejo de receber um filho do pai desempenha importante papel. No entanto, o menino passa a ter impulsos sádico-orais em relação ao pênis de seu pai, desejando arrancá-lo para que ele não mantivesse relações sexuais com sua mãe, e dessa forma o menino pudesse assumir o papel de seu pai. Observa que tudo isso está no mundo da fantasia da criança, e isso é necessário, segundo Klein, exatamente para depois as coisas ficarem ajustadas. Você já viu quando você precisa arrumar alguma coisa, primeiro você desarruma tudo? Às vezes você tem que fazer uma arrumação no seu quarto. Você vai, desarruma tudo, depois você vai ajustando tudo isso, cada coisa vai sendo ajustada no seu lugar. Assim, é na mente da criança, né? Vai havendo esses desajustes. Por quê? Porque todas as informações, ela não possui informações completas do mundo exterior, né? Então, a criança nasce, a sua mente está vazia, mas está preparada para receber todas as informações e os valores, né? Então, até que essas informações, que esses valores se ajustem dentro dela, as informações estão desorganizadas no mundo da fantasia dela, né? A partir do momento que ela vai se desenvolvendo, então as informações se ajustam, e os valores se estabelecem dentro da criança. Então, Klein, ela tem essa observação, ela consegue ver isso de forma muito mais clara até do que o próprio Freud. Ela consegue enxergar com mais clareza isso. Até porque, conforme eu disse, Freud estudava a criança para tratar o adulto, enquanto que Klein estuda a criança para tratar a criança mesmo. O excesso de sadismo provoca ansiedade e aciona os meios de defesa mais primitivos do ego. Porém, o medo de castração e a ansiedade advinda das possíveis consequências de seus atos torna claro para o menino que a relação sexual com sua mãe seria extremamente perigosa. Ou seja, começa a estabelecer valores, né? É o caso, o superego que vai emergindo daí. Com isso, ele abandona a sua ideia e supera a depressão, desenvolvendo relacionamentos sadios no futuro
e permitindo que seus pais mantenham relações sexuais e fiquem juntos, desaparecendo qualquer vestígio de rivalidade. As fantasias sádicas dirigidas contra o interior de seu corpo constituem a primeira relação básica com o mundo exterior e realidade. Assim, é importante ressaltar que a formação do superego ocorre durante um momento de predominância de impulsos sádicos, pois o superego é formado pela introjeção inicial dos objetos amorosos edipianos. Entretanto, a presença de um superego sádico em ação contra um ego ainda incipiente leva o ego a recorrer a mecanismos de repressão intensos contra este superego sádico. Então, o superego ele vai emergir desse conflito e vai estabelecer, então, os valores na criança. Então, através do complexo de Édipo, tanto o menino quanto a menina, ele vai desenvolvendo várias informações totalmente sem sentido, sem nexo, né? Em relação à sexualidade do pai e em relação à sexualidade da mãe, né? E em relação à sua própria sexualidade. Então, acontece uma espécie de mistura dentro dela, que vai ser organizada pelo superego, que quem chega e estabelece os valores. Isso aqui não, isso também não é assim, as coisas têm que ser assim, né? Aí faz aquela organização e faz com que a criança se desenvolva muito bem. Agora, se nessa fase da criança ela sofre, por exemplo, abuso, ela é abusada por um adulto, se nessa fase a criança sofre qualquer prejuízo nesse momento de sua formação, isso vai gerar transtornos terríveis para a vida dela, porque aí faltou a organização, estabeleceu princípios. Eu atendi uma menina uma vez, uma paciente, que ela, menina não, já casada não, mãe, né, de filhos, se envolveu nas drogas e tal, e na homossexualidade. Eu então, perguntei se ela tinha sofrido algum abuso, né? Ela disse que foi abusada com 8 anos de idade. Então, eu pensei, se ela foi abusada com 8 anos de idade, então ela desenvolveu a homossexualidade a partir daí, desses 8 anos de idade. Mas, ouvindo-a, né, chegou um ponto que ela chamou a atenção, que ela disse, não, mas com 8 anos de idade eu já era homossexual. Eu falei, mas por quê? Ela disse, eu já sentia atração por meninas. Eu já tinha ficado com uma. Eu falei, com quantos anos você ficou com uma? Ela falou, com 5 anos de idade eu tive uma namorada. Eu falei, 5 anos de idade? Sim. Eu imaginei, né? Talvez ela beijou uma outra menina da mesma idade dela, e isso, de repente, tenha fixado alguma imagem no seu inconsciente, está lá no seu inconsciente. Eu falei, e tal. Aí, continuou ela falando e tal. Aí chegou um momento que ela falou alguma coisa que me chamou a atenção. Eu perguntei, quantos anos tinha a menina que você beijou? Ela, 18 anos. Ou seja, ela com 5 anos de idade foi beijada por uma menina de 20 anos, né? Então, nessa fase aí, embora o complexo de Édipo aí vai entre os 4 e 5 anos de Édipo, né? Vai entre 4 e 5 anos de idade, foi na fase que ela foi beijada. Então, como que ficou estabelecido princípios e valores dentro dela? Ou seja, você pode se relacionar com a sua mãe, né? A sua mãe é a pessoa com quem você pode desenvolver o seu relacionamento sexual. Só que a mãe dela também não existia na vida dela. Ela estava sendo criada por outras pessoas, a mãe tinha morrido no tráfico, tal, logo que teve ela. Então, quem foi o objeto da atração dela nesse momento? Foi aquela que a beijou, tanto que ela estava na fase adulta e, para ela,
aquele beijo, beijar uma moça de 18 anos e do mesmo sexo, era a coisa mais natural na vida dela. Né? Ela considerou abuso quando um homem a tocou, mas não considerou abuso quando foi beijada por uma adulta. Aí eu perguntei, você não acha que você foi abusada quando foi beijada por uma moça de 18 anos? Você não acha que foi um abuso? Você era uma criança de 5 anos? Cara, eu nunca parei para pensar nisso. Então, ou seja, ela estava agora já na fase adulta, mais 20 anos de idade, mas ela não tinha parado para pensar nisso. Então, segundo Melanie Klein, né, o, o processo de Édipo, né, vai desenvolver ainda se bem cedo, né, o desenvolvimento edipiniano vai acontecer ainda cedo, né, ele vai misturar as informações, criar um montão de fantasias para que o superego venha, emerja daí e organize os sentimentos, as emoções, estabelecendo valores dentro da criança. Ok, gente? Chegamos aí, eu queria terminar antes do meio-dia. Até corri aqui no final, mas foi difícil. Pastor Ramiro. Sim? Então, esse controle que está lá no seu consciente, então o superego, ele que vai dar um equilíbrio, é isso? Exatamente. Ele vai estabelecer os valores. Os valores que não recebeu lá no seu inconsciente, no caso. Né? Porque no inconsciente, a criança está no mundo da fantasia. Né? Na fantasia dela, ela olha para a mãe, a menina, por exemplo, olha para a mãe e se fantasia na mãe. Né? Ela quer tirar do corpo da mãe bebê, fezes, ela quer tirar algumas coisas do corpo da mãe, pênis do pai, né? Está no corpo da mãe, então ela está fantasiando isso, a menina. Né? O menino um pouco diferente. Certo. Mas o menino já quer introjetar o pênis dele no pai, depois ele quer que o pai introjeta nele. Então, são informações que vêm a partir do mundo exterior e que ele não está organizado dentro dele. Então, ele está naquela fantasia. Aí daí emerge o complexo o superego, que vai estabelecer princípios. Né? Quando, então, ele vai olhar para o pai, para a mãe, aí ele vai dizer, o pai é da minha mãe, a minha mãe é do meu pai, eles podem ter relações sexuais, podem ter a vida deles, e eu tenho que respeitar isso. E o presente dele fica nesse ajuste, né? No caso. Exatamente. Quando, nesta fase, sofre alguma interferência, entendeu? Existe a ausência do pai e da mãe, né? Ele é criado por outras pessoas, ou tem que compartilhar o ambiente com muitas outras pessoas, né? Sofre algum abuso. O que vai acontecer com esta criança? Aí o desenvolvimento natural, os ajustes naturais vão ficar comprometidos. Né? E isso vai desenvolver transtornos para a vida dela, né? Mais tarde. Então, ela pode se tornar um adulto totalmente desequilibrado, né? E ter muitos transtornos na fase adulta. Certo. Beleza? Bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou colocação? Fica à vontade. Podemos encerrar a aula, então? Professor? Sim. Por gentileza, uma criança que não teve a fase da amamentação do peito, mamadeira, também representa a mesma coisa? Olha, a mamadeira pode assumir o lugar do seio bom da mesma forma. Ah, tá. O que vai estar o que vai implicar aí? O carinho e a atenção que a mãe dá. Se a mãe não pôde amamentar, mas, ao mesmo tempo, ela dá atenção e dá carinho, então a mamadeira, porque a visão da criança é objetal, ela olha o objeto, ela não consegue ver nada do corpo. Então, o seio bom é aquele seio que amamenta. Esse seio pode ser a mamadeira, pode ser o seio da mãe, entendeu?
Então, Entendi. não há problema quando não se pode, a questão do leite materno, ele é muito importante, né? Mas nos primeiros 6 meses, era essa questão da riva materna, do contato com a mãe, e também dos nutrientes que o leite materno possui. Mas a mamadeira pode substituir, sim, o peito, no caso, se a mãe não quiser amamentar por algum motivo, questão de saúde, etc., a mamadeira pode substituir. O que não pode é a riva materna, é a atenção, é o carinho, é o amor que a mãe tem que dar à criança. Ok, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Podemos encerrar, então? Gente, está no grupo aí do WhatsApp o trabalho que eu pedi de vocês. Estou pedindo aí aqui conceitue a posição esquizoparanoide e depressiva de acordo com Melanie Klein. Então, não precisa ser muitas linhas, tá bom? Você pode fazer uma redação sobre o assunto, apenas conceituando o que é a posição esquizoparanoide, né? O estado depressivo e quando ela acontece na criança, tá bom? Esse é o trabalho que eu vou pedir de vocês. Me parece que o pastor Levi ia criar um e-mail único para receber os trabalhos, tá bom? Ele ficou de criar esse e-mail, não sei se ele já criou e passou para vocês. Se não fez, ele fará, e vocês enviarão para esse e-mail. E o que está acontecendo? Eu dando o meu e-mail, outros professores o deles, só que às vezes demora a chegar o trabalho do aluno e tal, e acaba se perdendo lá no meio de outros e-mails também. Isso gerou certa dificuldade, então ele está criando um e-mail único, ou já deve ter criado. Você manda para aquele e-mail o seu trabalho e ele repassa para o professor. O professor vai dar a nota lá dentro mesmo, segundo ele propôs. Tá bom, gente? Ok, professor, obrigada pela aula, excelente aula. Eu que agradeço a vocês, agradeço a atenção. Foi um prazer estar juntos. Sim, professor. Sim. O senhor vai disponibilizar essa aula para a gente xerocar? Como é que só gravação? Não, todo o material já está no grupo. Meu celular descarregou a bateria, mas todo o material já está no grupo aí, Psicanálise 22. Já imprimir, tá bom? Tá bom, obrigado. À disposição. Excelente aula aí. Deus abençoe aí. Amém, muito obrigado. E a gravação também ficará com o pastor. Vou passar para o pastor Levi, e ele vai disponibilizar com certeza o link, vocês acessam o link e assistam a aula se precisar fazer alguma consulta ou quiser assisti-la novamente. Eu vou já até interromper a gravação aqui. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estarmos juntos nesta manhã. Forte abraço para todos. Bom?